Olha só, nossa gravação havia sido interrompida e eu estava explicando no exato momento em que caiu a nossa aula sobre fazer carga do processo administrativo. Então, mais uma vez, não se faz carga de processo administrativo, você terá que ou solicitar uma cópia digital, se não tiver, você leva o teu celular para tirar cópia, tá? Isso é muito comum. Ou então já vá com os recursos, ó, a grana para poder custear a despesa. Por vezes, quando eles não têm assim uma copiadora no local, uma forma de você recolher o valor através de uma guia, eles normalmente, se eles não fizerem isso, se o órgão assim não fizer, você pode exigir que um servidor seja colocado à disposição para lhe acompanhar. Esse servidor vai levar o processo junto com você, aí no comércio, que possa extrair cópias sobre a guarda desse servidor. Você não vai fazer carga de um processo administrativo. Então, essa é a primeira dica. Não se faz carga de processo administrativo, seja ele qual for, tá ok? Agora, dando continuidade, o que nós temos aqui? Olha só. Nós temos aqui só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, deu probleminha, não consegui. Vamos tentar novamente. Fazer o compartilhamento. Aqui, olha só. Então, nós temos aqui. Além disso, olha o que nós temos. Defesa técnica. Defesa técnica é um aspecto bastante importante para vocês. Olha só, a defesa técnica, ela não é obrigatória. Vocês vão encontrar, a respeito da defesa técnica, jurisprudência do STJ afirmando que ela é necessária, tá? É a súmula 343 do STJ. A Lei 8.112, ela informava que era facultativa, porém, a súmula vinculante número 5 do STF, súmula vinculante, ela informa que a falta de defesa técnica para o advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, assim, se o interessado ou investigado, ele, por estar sendo investigado, abrir mão de uma assistência, de uma defesa técnica, isso não caracteriza nulidade do processo administrativo, tá? Súmula vinculante número 5 do STF. Porém, eu não recomendaria. Eu sempre recomendo, num processo administrativo, principalmente o processo administrativo disciplinar, aquele que está sendo investigado, ser amparado por uma defesa técnica, ainda que não obrigatório, ainda que seja uma opção. Por quê? Gente, a tramitação de um processo administrativo, se ele chegar ao final e vamos imaginar que o resultado seja uma demissão, como uma penalidade, isso aí só será revertido judicialmente. E as tramitações dos processos da justiça, eles são demorados. Imagina uma pessoa que perde o seu concurso. No mínimo aí, ele vai levar uns 8 meses, no mínimo, para conseguir voltar com muita fé e muita glória, tá? Então, a participação do advogado, ainda que não obrigatória, é importante sim, e ela é necessária, tá? Depósito prévio não pode ser exigido, nenhum tipo de despesa, nenhum tipo de custa do interessado para manifestação dentro de um processo administrativo, para efeitos de recurso, tá? Súmula vinculante número 21 do STF, ela já diz que é inconstitucional a exigência do depósito a rolamentos prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, nenhuma forma de custo é possível, tá ok?
alguns objetivos que nós temos aí da Lei 9.784. Olha só, o PAD, ele é o mecanismo de se organizar um processo para ficar evidenciados todos os procedimentos, os atos praticados. Ele deve ser documentado. A Lei 9.784, nos primeiros artigos, diz que essa documentação tem que ser arquivada em ordem cronológica, né? Esse processo precisa ser autuado, numerado, rubricado, tá? Isso é importante. Por que é importante numerar as páginas e rubricar todas as páginas? Porque, por exemplo, eu sou interessada no PAD, eu sou interessado, eu sou investigado, eu quero extrair cópia desse processo. Que certeza eu terei que eu tirei cópia do processo inteiro, se ele não está numerado? Eu já consegui, aí, em atuações, por exemplo, anular processo administrativo que foi todo iniciado, finalizado, arquivado, sem numeração. Que garantia, que segurança jurídica eu, interessada, tenho de que todas as páginas do processo estão ali? Ou que na hora que eu solicitei cópias, me foi tirada alguma página ali do meio, guardada, fiz toda a minha defesa, ingressei com ação judicial, aí chega lá, me aparece documento que eu nunca vi, e me informa, não, estava lá, você que não viu na hora de tirar a cópia. Então, é muito importante a documentação, a autuação, a numeração de todas as páginas, observem bastante isso dentro de um processo administrativo. É um instrumento de defesa, por isso ele precisa ser bem documentado e organizado em ordem cronológica, dar transparência aos atos praticados pela administração pública, é um dos objetivos também do processo administrativo, em respeito ao princípio da transparência e da publicidade, deve respeitar o devido processo legal, ou seja, todas as penalidades e infrações administrativas possíveis, e inclusive o procedimento a ser adotado num processo administrativo deve conter na legislação, deve estar regulamentado. Princípio da oficialidade. Gente, no processo administrativo, tem-se o impulso oficial. Que isso quer dizer? Normalmente, aí eu falando do processo administrativo, e qualquer processo administrativo, mas o processo administrativo disciplinar, por exemplo, ele é impulsionado por uma comissão de servidores, normalmente. Então, essa comissão, a partir do momento que a portaria é publicada, ela não precisa aguardar ordens e ser provocada para iniciar a tramitação do processo. Não. Essa tramitação é de ofício. Ou seja, ela vai impulsionando o processo, porque a própria administração pública deve impulsionar o processo até que ele chegue à sua conclusão, tá? Princípio da celeridade do processo administrativo, segue sim aquela recomendação do artigo 5º, 78, salvo engano, do inciso 78, que é a celeridade na tramitação dos processos, a razoável duração dos processos, tá? E princípio da verdade real. Gente, esse aqui é muito importante. Num processo administrativo, seja ele disciplinar, seja sindicância, de apuração de infração, o que nós temos é a busca da verdade real. A administração pública deve-se adotar todos os mecanismos, todos os meios possíveis para buscar a realidade dos fatos, porque o interesse num processo administrativo, principalmente num processo administrativo disciplinar da administração pública, não é acusar, condenar administrativamente alguém, e sim apurar a verdade, porque esse é o interesse da coletividade. É a proteção do erário, é a proteção dos bens públicos, é a proteção da coletividade, do interesse público, tá ok? E o interesse público, num processo administrativo, é a busca da verdade real, da verdade absoluta, do fato verdadeiro, tá ok? E para a gente finalizar essa primeira parte, nós temos que a prática dos atos do processo.
Olha só, normalmente é preciso você verificar na legislação local como que ocorre. Mas, normalmente, no silêncio da lei, nós temos que os prazos são contados em dias úteis, tá? E esses dias úteis correspondem aos dias de funcionamento da repartição. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tem um feriado na terça-feira. Segunda-feira, normalmente, é dia útil, né? Aí na esfera privada. Porém, se a repartição decretar ponto facultativo naquela segunda-feira, então ele não conta mais. Já a segunda-feira não vai ser mais dia útil. Normalmente os dias são contados como dias úteis, dia de funcionamento da repartição. Mas é muito importante que você consulte a lei local. Às vezes é possível você encontrar legislação que contam dias corridos. Inicia em dia útil e termina em dia útil. Porém, final de semana e feriado, se cair no meio da contagem do prazo, segue aquela regra anterior do CPC, será contado, tá ok? Então, é importante você consultar a legislação. Na ausência da legislação local, conta-se dias úteis, os mesmos dias de funcionamento da repartição. Onde são praticados os atos do processo? Na própria repartição. Normalmente, na portaria, e eu já estou falando do processo administrativo disciplinar, eles indicam onde você encontrar, em qual local da repartição você vai praticar esse ato. Se você tem, por exemplo, um recurso administrativo de uma infração da vigilância sanitária. Então, a legislação já vai indicar aonde você deve se dirigir, se é na Secretaria de Fiscalização Sanitária, departamento tal. Processo administrativo disciplinar, você vai se dirigir à prefeitura, sala da Secretaria de Administração, comissão de processamento de sindicância e disciplinar, tá ok? Prazo. Qual é o prazo, normalmente, para a manifestação? A lei local, ela vai indicar se é 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas no silêncio da lei, aplica-se o prazo de 5 dias, tá? 5 dias úteis, ok? Como que eu tomo ciência dos atos? Também é importante consultar a legislação local, mas normalmente é possível, pessoal, por isso o endereço tem que estar atualizado, pode ser no próprio balcão, de repente você que é um interessado se dirige ao balcão, eles aproveitam a oportunidade para lhe dar ciência, tá? Por correio, diário oficial, meio eletrônico, isso vai depender da legislação. Agora tem um aspecto que é bem interessante, uma vez um servidor, ele me procurou e ele tinha a seguinte situação, ele dizia que ele não tinha sido notificado de uma decisão, de uma avaliação dele. Ele não tinha sido notificado. E aí já tinha passado uma semana. Então, o que ele fez? Exatamente uma semana depois, ele compareceu no balcão, dizendo que ele tinha tomado ciência, que ele tinha sofrido uma avaliação, mas que ele não tinha sido notificado para se manifestar. Aí lá no balcão, a mocinha lá da repartição, que fazia parte da comissão, falou assim, então, você se manifeste. E ele pediu para protocolar. Ela pegou e protocolou e juntou. Ele colocou que esteve lá no balcão, tal, e juntou no processo dele. Enfim, a defesa dele, que ele fez por conta própria, ele pediu a nulidade do processo porque ele não foi notificado. Só que a servidora que estava ali no balcão disse, olha, ele foi notificado, considerou-se ele notificado a partir do momento que ele chegou aqui no balcão e disse que tomou ciência. E ele apresentou a defesa dele. Então, foi saneado o problema. Durante a fase judicial, o juiz entendeu que isso aí foi saneado. Ele tomou conhecimento, se dirigiu ao balcão e entende que o prazo dele já se iniciou aí. Então, assim, preste bastante atenção na administração pública a questão da notificação, por quê?
administração pública, os processos administrativos, eles não seguem esse rigor formal dos processos judiciais, tá? Ele não segue essa formalidade excessiva dos processos judiciais, até mesmo porque aqui nós não estamos no princípio da igualdade das relações jurídicas privadas. O que nós temos aqui é o princípio da verdade real. Tá ok? Então, a formalidade excessiva, ela não faz parte do processo administrativo, com procedimentos muito rigorosos. O que deve ser respeitado no processo administrativo muito mesmo, é o devido processo legal, tá? Tomar decisões e procedimentos que possam prejudicar a parte contrária, deve ocorrer previsão legal, mediante previsão legal. Tá? E o contraditório e a ampla defesa, ok? Não esqueçam disso. Agora, o que nós temos mais aqui? Nós temos a seguir, eu vou apresentar para vocês o roteiro de um processo administrativo disciplinar. Mas o roteiro de um processo administrativo disciplinar, eu não vou apresentar por este canal aqui, que vocês viram que esse canal ele tá falhando, ele tá caindo. Eu não sei o que tem acontecido, tentei resolver, mas ele está caindo. Mas eu vou sair rapidinho desse canal, vou pegar aqui no meu computador e vou gravar a aula de roteiro agora e já vou enviar para vocês aí no material do portal. E aí eu quero que vocês assistam o roteiro, tá ok? De processamento do processo administrativo disciplinar. A sindicância segue a mesma linha, tá? Só que em prazo menor de 30 dias. Beijo e até daqui a pouquinho.